ainda sem cara definida para as eleições de 2022. A chamada terceira via testa nomes proeminentes do cenário político em busca de uma candidatura que possa servir para alternar a polarização entre o atual presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula, que até o momento é o favorito nas pesquisas. Para falar sobre esse assunto, o especialista em direito eleitoral e advogado renomado no meio político de Brasília, o Paulo Goiás. Seja muito bem-vindo ao Hoje News, Dr. Paulo. Muito obrigado, Edna. É sempre um prazer aqui no Hoje News, não só levando informação para quem nos ouve, mas também buscando informação, que eu assisto praticamente todos os vídeos para ver o que tem de novidade, o que a gente pode aprender. Obrigada. Dr. Paulo, como estão as conversas aí em Brasília sobre esse assunto? Sei que o MDB, PSDB, DEM, PSL, Cidadania, Solidariedade, PV, Podemos e o Novo estão articulando. E até o momento é impossível falar de um nome só. Ou podemos citar mais nomes que poderão encarnar esta contraposição? Eu vejo o cenário polarizado entre Bolsonaro e Lula. Te confesso que eu não acredito nas pesquisas que aí estão. Elas não têm essa diferença tão grande entre Lula, muito pelo contrário, no meu entendimento, eles estão próximos um do outro. Mas nós temos candidaturas postas, como a do Ciro Gomes, que é um candidato alternativo da esquerda, que vem adotando uma postura de fazer altas críticas ao PT e ao presidente Lula, com em buscar o eleitorado de centro-direita e de centro-esquerda. Mas, pelo jeito, não tem emplacado. Nós temos, paralelamente a isso, pelo PSDB, que principalmente gostaria de ser o partido da terceira via, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e na outra ponta, o governador Dória, de São Paulo. Ambos não aparecem de forma sistemática na pesquisa. Estariam eles provavelmente jogando com uma baixa rejeição, já que eles não são nomes expostos e de grande conhecimento público. Por outro lado, nós temos o senador Rodrigo Pacheco tentando viabilizar sua candidatura pelo DEM, mas me parece que ele não tem fôlego e nem conteúdo suficiente para isso. Eu já disse aqui no programa que tem o Mandetta também parece que já esvaziou, e na minha concepção, a alternativa que o DEM tem também é o governador Caiado. O governador Caiado correria por fora para uma substituição ao nome do Jair Bolsonaro, caso ele não se inviabiliza, ou até ser o candidato da terceira via. No entanto, o Caiado vem trabalhando para ser candidato à reeleição. Então, para mim, é o cenário que está posto aí. O que eu acho importante de tudo isso é que hoje o brasileiro pode discutir os problemas nacionais e o problema do dia a dia. Antes do atual governo, nós não discutíamos preço do petróleo, preço do gás, decisões do Supremo Tribunal, nem discutíamos a economia e outros fatores do país. Hoje nós discutimos tudo, toda a sociedade está opinando aquilo que ela acredita que é certo e que é errado. Doutor Paulo, está tendo um burburinho aí do nome do governador Ronaldo Caiado. Você tá ouvindo também alguma coisa aí em Brasília em relação ao nome do governador? Essa semana passada eu tive a oportunidade de almoçar com alguns militares de alta patente e 2 políticos influentes. E todos foram unânimes dizer que existem 2 nomes que seriam prováveis candidatos de viabilidade. Um seria a senadora do Rio Grande, ex-senadora Maria Amélia, do Rio Grande do Sul, e o outro seria o governador Caiado, que inclusive esteve no DF esses dias e chegou a comentar esse assunto e tratar esse assunto. E me parece que ele, segundo essas autoridades, ele ficou bastante simpático a ser um provável nome de candidatura alternativa ao presidente Bolsonaro, caso o presidente não seja candidato.
Doutor Paulo, se for lançar uma candidatura realmente competitiva, os caciques estão dispostos a renunciar, não serem o cabeça de chapa? Eu acho muito difícil. Político, ele luta pelo poder. E, naturalmente, cada um acha que tem mais poder do que o outro. Acho muito difícil uma formação de uma candidatura única, a terceira via. Acho que virão vários candidatos para o primeiro turno e pode ser que eles se unam no segundo turno. Mas, mesmo assim, acho essa situação pouco provável, porque já estão candidaturas postas, algumas já correram da raia, como foi o senador Tarso Gereissati, como o próprio Mandetta já parou de circular pelo país, como tem outros nomes que já caíram no esquecimento. Então, é uma dificuldade, o país está polarizado entre Bolsonaro e Lula, entre a discussão política e ideológica, e eu não acredito, sinceramente, que o Lula será candidato, eu tenho isso comigo. Eu acho que o Lula está terreno para lançar um segundo nome, até porque, segundo a pesquisa da Datafolha, sobre o que o brasileiro pensava em relação ao Lula ser inocente ou culpado, 57% dos brasileiros, segundo o Datafolha, acha que Lula é culpado. E 52% acha que Fachin errou ao ter liberado o Lula. Então ele já entra num cenário de competição, em se tratando da realidade dessa pesquisa, num cenário da competição, com 57% da população não querendo votar nele. A chance é muito pequena dele chegar ao segundo turno. E se chegar, dificilmente ele ganharia. Então ele vai buscar um nome alternativo. Esse é o ponto que eu vejo que pode acontecer e ser a grande surpresa das eleições. Você acha importante para o país a terceira via? Ela é importante, sim. Eu acho que quanto mais nomes forem colocados no processo eleitoral para a disputa e para que o eleitorado possa escolher, melhor é para a democracia. Eu sou sempre daqueles que defendo que, inclusive, o candidato a presidente da República não deveria ser só com indicação partidária. Diferente do que eu entendo para deputados, senadores e deputados estaduais e vereadores, para os cargos majoritários, que é presidente da República, governador e prefeito, para mim poderia haver candidatura avulsa, para permitir que o eleitorado escolhesse candidatos indiferente das cores partidárias. E aí você tornaria o processo mais aberto, com mais chance. Então, quanto mais candidato, melhor é para o processo eleitoral e para a vontade do povo. Doutor Paulo, muito obrigada pela sua participação no programa e até a próxima terça-feira, né? Feriado, mas estaremos aqui, né? Estaremos. Vamos ter dificuldade de gravar na terça, porque provavelmente eu vou estar nas ruas defendendo a democracia e a liberdade de expressão. Indiferente de quem seja o presidente da República, eu acho que nós temos que ter o direito de dizer o que nós pensamos e o que nós acreditamos ser certo. Eu vou estar na rua defendendo esse direito para todos nós, inclusive para mim e para minha filhinha de 8 anos. Obrigada, doutor Paulo, e obrigada a você.